Olá pessoal, Deus abençoe vocês, suas famílias, seus lares. Que Deus venha abençoar poderosamente as suas vidas em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Já quero agradecer a todos que estão nos ajudando no apoio do nosso canal, reagindo aí aos nossos vídeos, compartilhando. Pessoal, vocês não têm ideia o que isso ocasiona. Você... Não é porque é meu... Gente, qualquer canal... Primeiro dá uma olhada no conteúdo primeiro, né? Dá uma olhada no conteúdo para ver. E, gente, tem pessoas nessa terra que precisam ouvir uma palavra, precisam ouvir uma palavra de reflexão, às vezes tem dúvida. E graças a vocês está sendo propagado esse momento de reflexão, esse momento de aprendizado que nós temos aqui. Então que Deus abençoe vocês cada vez, muita força, que Deus venha conduzir a vida de vocês e o melhor de Deus venha cair sobre a vida de vocês, né? Pessoal, também eu quero também enfatizar um trabalho muito abençoado aqui, que é da H Teodoro Personalizados. A H Teodoro Personalizados é eternizar um momento especial, do jeito que você quer, porque é personalizado. Aqui no nosso bannerzinho aqui, ó, tem personalização de azulejo, quebra-cabeça, fotos Polaroid, canecas, kit corporativo, papelaria aniversário e muito mais. É muito mais mesmo, pessoal. Não dá para fazer uma lista aqui, porque eu vou ficar vários minutos aqui dizendo tantas coisas. Mas eu posso simplificar em um detalhe só. E uma dica muito legal para você. Pegue a câmera do teu celular, aponte para esse QR Code aqui e você vai ser direcionado para o Instagram do H Teodoro Personalizados. Lá você vai ver o que eu tentei explicar para vocês em palavras. Eu só digo uma coisa. A H Teodoro Personalizados personaliza pensando unicamente, exclusivamente em você. Ok? Pessoal, então vamos lá. Antes de qualquer coisa, pessoal, eu quero enfatizar algo aqui. Acabei colocando o banner errado aqui. Primeiramente, que o tema que nós vamos trazer hoje não está associado a denominações, ok? Não está denominações. Mas é sobre o que a palavra de Deus diz e o que nós cometemos de erro. Não estou falando sobre catolicismo, protestantismo, eu não estou falando disso. Não estou frisando nesse ponto. Eu estou dizendo que nós cometemos ações que às vezes elas não batem com a palavra de Deus. Todos nós. E às vezes no momento de fraqueza, desconforto, algum momento de cansaço, ao invés da gente orar para Deus, a gente faz como se fosse uma reza. O que é uma reza? A reza é uma repetição. Oração é você falar com o Pai. E com quem já não aconteceu, pessoal? Às vezes você está ali, cansado, Senhor, obrigado, Senhor. Agradecer pelo teu dia. E você usa sempre o mesmo repertório. E você vai indo, quando você vê, puxa vida, eu estou repetindo tanto isso aqui, tanto. E na realidade é tão complicado, gente, porque é nesses momentos que parece que a gente está testado. Comigo aconteceu várias vezes. Com quem que não aconteceu? Né? De você estar ali usando a mesma... Eu vou falar reza porque tem diferença. A palavra, didaticamente falando, a palavra reza e a palavra oração. Lembrando, mais uma vez, não estou falando aqui de denominações, tá? Ou de visões, certo? Eu estou falando sobre a palavra, a diferença da palavra rezar e a diferença da palavra oração. E nós falhamos com oração com Deus. Chegar alguém para você e dizer, mas eu oro muito. Duvide, porque oração nunca é o suficiente. E às vezes quando é para a gente orar, e a gente está lá, e a gente acaba rezando. Ou seja, repetições. Mas vamos ver o que a palavra de Deus pode nos orientar aqui, tá bom? Primeira coisa, muitas pessoas dizem que estão falando com Deus, mas nem sempre estão se relacionando com Ele. E a palavra de Deus faz uma clara distinção entre repetir palavras e viver uma oração verdadeira, ok? Então vamos lá. Primeiro ponto, o que é reza no sentido bíblico? A palavra rezar, reza, não aparece como prática recomendada na Escritura, mas a gente acaba fazendo. O conceito está ligado à repetição mecânica.
fórmulas decoradas e palavras ditas sem envolvimento do coração. É o que eu estava falando no início dessa reflexão. Você está lá, obrigado, Senhor. E você faz do mesmo jeito, todo dia. Não que você não tenha que orar pelas pessoas, pedir, falar com Deus, pedindo proteção e bênção para outras pessoas. Isso aí tá ali. Mas o ruim é quando ele se torna um repertório. Aí é difícil, daí a gente vê, puxa vida, né? E Jesus alerta diretamente sobre isso. Ali em Mateus, capítulo 6, versículo 7, que diz assim, ó: e quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Então é aquela coisa, por exemplo, na segunda, Senhor, obrigado por isso, já aconteceu comigo várias vezes. Senhor, mesma coisa. Então a gente acaba o quê? É que fica mais fácil. E a gente acaba se acostumando. O ser humano é tendencioso em se acostumar. E ele é cauteloso com coisas novas. Uma vez disseram assim para mim, eu não sei orar. Aí uma vez eu ouvi falar assim, orar é falar com Deus. Como se você estivesse falando com alguém. E é interessante, pessoal, que não é um monólogo, é um diálogo. Porque quando eu começo a falar, aí o que acontece? Só eu estou falando. E eu nem estou prestando atenção se Deus está retribuindo as minhas falas, se Ele está falando algo no meu coração, porque eu já... Sabe? Mas vamos lá, vamos ver mais a fundo. Pessoal, no original no grego, a expressão vãs repetições é batalogesete, que significa falar sem sentido, repetir mecanicamente, balbuciar palavras vazias. Então vamos aqui para o segundo significado, que eu estou dizendo assim, o mais tradicional, acredito. Repetir mecanicamente. A gente acaba se tornando mecanizado, sempre ali, do mesmo jeitinho. Ou seja, Jesus não está condenando orar muito, mas orar sem consciência, sem fé e sem relacionamento. Então, reza nesse sentido palavras sem intenção, boca falando, coração ausente, ou seja, confiança na fórmula, não em Deus. Então eu confio nas minhas palavras, mas eu não, indiretamente, eu não estou prestando atenção se Deus está recebendo as minhas palavras. Porque ele diz, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. Não é verdade? Mas vamos lá. Segundo ponto. O que é oração segundo a Bíblia? Oração, biblicamente, é relacionamento vivo, diálogo real entre criatura e Criador. No Novo Testamento, a palavra principal para oração é proseuche. Essa palavra traz a ideia de aproximação, direcionamento a Deus e dependência consciente. Então, quando eu estiver falando com Deus, eu tenho que estar atento a esses 3 pontos. Aproximação, direcionamento a Deus e dependência consciente. E Paulo nos ensina isso. Lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Diz assim, ó, orem continuamente. Orem continuamente. Se oração fosse repetição decorada, isso seria impossível. Mas como oração é vida com Deus, isso se torna natural. É por isso que é como se você estivesse falando com alguém, naturalmente. A comunicação, a atenção nas palavras. Porque quando você conversa com alguém, você fala e a outra pessoa fala. A fala para lá e retorna para cá. É assim, vai, né? Então, oração é conversa, não encantamento.
Fé, não ritual. E relacionamento, não repetição. Terceiro ponto. O problema não é repetir palavras. Ó, é aí que vem o detalhe. É repetir sem o coração. Foi o que eu falei no início do vídeo. Então, às vezes você fala ali, mas você está com o coração. Por exemplo, todo dia você fala, Deus abençoe meu pai, minha mãe e minha família. E você repete isso todos os dias, ok? Aí tem diferença, por quê? Porque se você está no teu coração pedindo a Deus que Deus venha abençoar a sua família, né? Aí é uma coisa, mas aqui ele está frisando sem o coração. Senhor abençoe meu pai, minha mãe e meus filhos. Senhor abençoe meu pai, minha mãe, sabe? Já virou um mecanizado, sem coração, sabe? E Jesus mesmo repetiu palavras de oração. Jesus também repetiu. Mas ele repetiu palavras em oração, mas com o coração. E nós falamos isso. Nós repetimos palavras, muitas das vezes, sem o coração. Já aconteceu. Acontece com várias pessoas. Porque tem dias e dias. Tem dias que a gente tá... E oração é uma coisa que é batalha. É batalha, batalha, batalha. Porque os primeiros minutos são os mais desafiadores. E você começa ali, começa ali. E você começa ali como uma reza, repetindo e indo. Lembrando, pessoal, que eu não estou indo contra a palavra, tá? Eu estou falando didaticamente a diferença de um para o outro, tá bom? A palavra reza é a palavra oração. Tem que enfatizar isso aqui, senão daqui a pouco vão falar assim, puxa, mas você está atacando tal visão, está atacando crenças, e não é isso que eu estou falando. Eu estou falando a diferença, isso vale para todos os lugares, todos, em todo lugar nesse mundo, é sempre a diferença da repetição e da oração, né? A diferença é que cada palavra vinha carregada de entrega, dor e obediência. Então, o problema não é dizer a mesma frase. O problema é achar que Deus é movido pela quantidade de palavras e não por sinceridade. E, gente, eu já conheci gente que, olha, mas um tempão ali orando. Horas. Aí tem as duas vertentes. O tempo, mas aí você vê o negócio não avança, e também aquele que coração. Então o problema não é movido pela quantidade de palavras. Por exemplo, a pessoa ora, eu vou falar assim, a pessoa fala com Deus por 3 horas sem coração. Chega ali a pessoa com o coração, por 1 hora, já faz a diferença. E a pessoa que está orando ali já faz 10 horas que está orando. E tem aquela que vai ali e ora 30 minutos com o coração. Tem diferença. Então, é a entrega. O que faz a diferença é a entrega. E nós temos até uma referência ali no livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 15, versículo 8, que diz assim: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, quando você trata com as coisas com Deus, o coração tem que estar perto, né? Tem que estar perto. Quarto ponto. A reza, ou seja, ela tenta controlar Deus. A oração se submete a Deus. Então, porque assim, às vezes, quem reza muitas vezes tenta obrigar a Deus a agir. Tem gente que até tem uma visão teológica sobre isso. Na força. Usa erroneamente textos bíblicos. Que as coisas do céu tem que ser por força. Como se fosse repetir até funcionar.
É como se fosse usar palavras como uma moeda espiritual. Aí, quem ora de verdade, quem ora de verdade, diz como Jesus ensinou: seja feita a tua vontade. Nós temos as nossas petições? Temos. A palavra de Deus diz: tudo que pedir ao Senhor crendo, através da fé, vai ser concedido. Porém, se estiver dentro da vontade dele. Deus não vai conceder nem para mim, nem para você, coisas que não estejam na vontade dele. Às vezes tem coisas que nós pedimos a Deus e não acontece. E achamos que Deus não está ouvindo a nossa petição. Mas não é que ele não está ouvindo a nossa petição. É que aquilo que ele tem para nós é diferente daquilo que nós pedimos a ele. Oração não muda Deus. A oração, ela nos alinha com Deus, porque ela está dentro do seja feita a tua vontade. Quinto ponto. Deus não ouve palavras vazias. Ele responde com orações quebrantados. Então, a promessa bíblica nunca foi para quem fala bonito, ou para quem ora bonito, ou para quem reza bonito. Seja bonito, não importa o que seja. Seja na base da repetição, como é boa eloquência, ou na base da oração, como é boa eloquência. Não são as palavras. As palavras dentro de uma reza ou de uma oração, elas podem até... Nossa, que timbre! Nossa, que eloquência! Pessoas podem ficar surpresas e eu vendo uma qualidade naquilo ali. Só que a promessa bíblica nunca foi para quem fala bonito, mas para quem ora com verdade, de coração. E lá no livro de Salmos, capítulo 34, livro de Salmos, capítulo 34, versículo 18, diz assim, ó: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Então ele está perto dos que têm o coração quebrantado. E um coração quebrantado na hora de falar com Deus, nossa! Meu Deus do céu. É coisa linda. Às vezes a pessoa não tem nem palavras. Apenas choro. Mas é o coração ali se abrindo, se derretendo diante de Deus, da presença dele. Não tem uma boa eloquência, uma fala... Não tem aquela fala, mas tem um coração. Então nós estamos vendo aqui, pessoal, que o que toca em Deus é o coração. Outro ponto. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Que está lá em Tiago. Capítulo 5, versículo 16. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Aqui não está dizendo a oração longa ou a oração decorada, mas uma oração verdadeira. Oração verdadeira. E aí, pessoal, nós chegamos aqui à conclusão. Que a reza é repetição. E oração de verdade, aquelas que às vezes nós falhamos muito para ter com Deus, é relacionamento. Quando você usa da repetição, reza, repetição. Você confia na palavra que está pronunciando. A oração, confia em Deus. Na reza, ela sai da boca. A oração, verdadeira, nasce no coração. Deus não busca pessoas que apenas falam com Ele, mas filhos que andam com Ele. Amém? Então assim, pessoal, tudo é do coração. Ah, mas você está falando reza? Não, porque eu não aprendi. Pessoal, eu só estou falando didaticamente ali a diferenciação de um ponto para o outro, ok? Ok? Porque tem gente que, como eu disse no início do vídeo, tem pessoas que acostumaram a repetir palavras.
Acostumaram a repetir palavras sem coração. Sem o coração. E aí se torna uma repetição. Ah, mas eu rezo com o coração. Então você não está rezando, você está orando. Não precisa ter uma batalha das duas palavras, uma e outra. É o coração que vai fazer diferença em Deus, não é a palavra. Ah, eu rezo, eu oro, eu rezo. Não, mas eu estou falando com o coração. É isso que é importante. Orar, ação. É a ação do coração. É isso. Porque tem pessoas que brigam por isso. Ah, eu rezo. Eu aprendi que reza é isso. Eu aprendi que oração é isso. Independente do que você aprendeu ou deixou de aprender, o que vai fazer diferença na sua vida é o teu coração sincero com Deus. É o coração. Não é repetição. Porque tem pessoas que acham que oram, que acostumaram. Já aconteceu com muita gente, aconteceu comigo também. Pega o mesmo ritmo. Tem coração, tá indo até Deus. Mas não tem coração, não está indo. Porque quando o teu coração você expande. É um diálogo. É você conversar. Não é só você falar, não. É você falar e sentir. É você falar. Então é isso que acontece. Oração gera uma ação. Oração gera uma ação. Ali em Salmos, nós dissemos, que está na Bíblia: perto está o Senhor de quem tem o coração quebrantado. Quando o teu coração está quebrantado, teu coração está falando. Falando. Então nós temos que parar muitas vezes com essa luta. Sendo que na realidade aqui, reza, repetição, oração, relacionamento. Mas se a oração não tiver relacionamento, ela se torna uma vã repetição. Então não é só falar. É falar, sentir e abrir o coração. Amém? Pessoal, como eu disse no início do vídeo, é uma palavra mais didática, mais fazer dissensão da expressão de uma para outra, à luz da palavra de Deus. E, como eu disse, nós não estamos aqui para criticar nenhuma ótica teológica, seja de qual lugar que seja. Porque até mesmo tanto as duas palavras aqui, seja reza ou seja oração, tem muitas religiões, e o que tem nesse mundo, muitas, que usam as duas expressões. A diferença não é a expressão. A diferença é o coração e para quem você está orando. Com quem você está falando. É isso que faz a diferença. Pessoal, comentários estão totalmente liberados para você expor a sua opinião. O vídeo ficou um pouco longo porque a gente tem que tomar cuidado nesses pontos aí, porque são pontos delicados, para que não venha ofender a fé de ninguém. Mas a palavra de Deus ela já falou por si mesma, ok? Você que quiser expõe a sua opinião, eu peço muito a você, expõe a sua opinião. Concordo, discordo, tenho isso a acrescentar. Maravilha, coloca aí, pessoal. Aqui é um momento de aprendizado. E opções de temas, coloque aí também, pessoal, para que a gente venha trazer, para a gente aprender junto. Aqui é um momento de aprendizado. Aqui ninguém é o Senhor da verdade. Nós só estamos aqui para aprender à luz da palavra de Deus, ok? Pessoal, então isso por hoje é só. Deus abençoe a vida de vocês. Independente de qualquer coisa, que venhamos abrir verdadeiro o nosso coração. Não vamos se tornar mecanizados. Eu sei que é difícil, porque tem vezes que a gente está mecanizado. Tem dias que a gente não aguenta nem chegar, colocar a cabeça no travesseiro e apagar. E é uma falha nossa tremenda. E às vezes
não vou dizer que Deus é expectativa, mas eu estou tentando falar de uma forma, usando uma linguística para que venha a compreender. Mas assim, de repente pode ser que naquele momento, é que Deus já sabe de tudo. É um momento que estava reservado para que a gente venha abrir um pouquinho o coração para Deus. A gente passa por tantos dias, tantos desafios, tantas coisas, e nós não conseguimos dizimar o nosso tempo a Deus como nós deveríamos. Então tome cuidado quando você ouvir alguém falar assim, eu oro bastante. A pessoa falar de si mesmo, eu oro bastante. Nunca é o bastante. Quando se trata com Deus, nunca é bastante. Nunca é o suficiente. Porque para que a gente venha fazer algo, pela grandiosidade de Deus, nessa parte, aquele que falar, fique preocupado com essas palavras, tá bom? Pessoal, então é isso. Deus abençoe, fiquem com Deus e aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão, se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.